Já podemos cravar que essa é a partida mais convincente da Espanha nesta Copa do Mundo? Bom, vem comigo nesse vídeo fazer a análise da classificação da Espanha perante a seleção austríaca. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal DeFoot e hoje para falarmos da Espanha novamente, só que desta vez falar sobre a classificação da Espanha para as oitavas de finais, né? Ela que vence a seleção austríaca, na minha concepção jogando muita bola, né? Finalmente uma partida convincente da Espanha e que bom que chegou. Que bom que chegou uma partida convincente, porque estamos falando aqui de uma seleção que sim, é uma das favoritas a vencer esta Copa, porque por mais que individualmente a campanha não seja uma das melhores, eu digo em questão de atuação, tá? Porque em questão de números é sensacional, não tem como negar. Mas em questão de atuação não seja uma das melhores, para quem vê os números ali, como eu já citei, vê que é uma seleção que tem potencial para fazer mais. Digo também em questão ali de mesclar não só números, como também atuações. Então, eu citava para vocês há alguns vídeos anteriores que eu achava que essa Espanha precisava corresponder mais, cara. E ela e Portugal, né, essas duas seleções, na minha opinião, perante favoritismo, perante time, perante qualidade técnica, eram as que estavam deixando mais a desejar, né? Isso eu trouxe para vocês há uns vídeos anteriores. E aí, eu acho que finalmente a Espanha começa a convencer. E como eu já citei, eu acho que convence muito bem, né? Agora eu espero ver o mesmo de Portugal, porque na minha concepção, ter Portugal e Espanha vai ser excelente para as duas seleções. Por que vai ser excelente, né? Você me pergunta. Eu creio que vai ser excelente, né? Enfim, muito bom, porque essas duas seleções estão precisando desses testes. Elas estão precisando de ter uma equipe que consiga extrair o máximo delas, né? Que, aliás, consiga produzir ali uma defesa, um ataque para que elas possam distribuir, né? E extrair o máximo que elas podem chegar, né? Então, vai ser um teste interessantíssimo, por isso que eu tô torcendo para Portugal passar, além de que eu não quero me despedir do Cristiano ainda, né? Não espero que seja a última dança dele, né? The Last Dance. Eu espero que ele ainda vá para uma futura Copa, mas enfim, como não temos a confirmação se ele vai ou não, porque ele já estaria lá com seus 44, 45, né? Por mais que é o Cristiano, às vezes, né? Às vezes chega uma hora que tem que parar. Então, eu não quero me despedir dele, pelo menos não tão cedo. Quero ver o Cristiano, sim, em uma semifinal de Copa do Mundo. E é isso. Eu espero que isso aconteça, né? Mas, enfim. Mas aí no Portugal a gente dá uma repercutida sobre. Voltando a falar da Espanha, é uma partida que, como eu já citei pra vocês, é convincente. E isso muito pelo fato que a Espanha está começando a se reencontrar novamente, né? Parece que esqueceu do futebol que estava sendo tão brilhante, tão extraordinário que a Espanha estava efetuando, né? Inacreditável, mas aí começa a criar uma casca e eu acho que até o comentário do Yamal, se não me engano, no início da Copa ainda, ele fala sobre um desenvolvimento, né, gradual da Espanha ao decorrer desta Copa. Então, não se preocupe tanto com primeiras impressões, se preocupe com o decorrer destas primeiras impressões, né? É também o que o Ancelotti sempre cita, né? Não é como começa, é como termina. Então, eu concordo 100% com essa opinião do Yamal, juntamente com o Ancelotti. Porque, cara, se você começa a Copa perdendo, por exemplo, o que a Argentina fez na Copa de 22, perdendo para a Arábia Saudita, termina sendo campeã, na boa, quem que vai lembrar que a Argentina perdeu para a Arábia Saudita? Não vai. Vão lembrar da excelente partida, da excelente final contra a França, o jogo contra a Holanda, por exemplo, o jogo truncado também contra a Polônia. Então vão pegar esses jogos vistosos aí dessa campanha histórica da Argentina. E seguindo essa ideia do Yamal, é o que deve acontecer também com a Espanha. Se a Espanha criou esse casco, que isso aí já tá nítido, e vai para Portugal já com esse casco, e aí vamos suportar uma eventual classificação, cara, a Espanha chega gigante para umas quartas de finais. Gigante. E isso se tem pelo fato do que ocorre perante essas partidas. Por isso que eu falei que é um teste interessante para as duas equipes, para a gente conseguir entender como que essa Espanha de verdade, como que essa Espanha vai conseguir apresentar o seu futebol perante essas equipes mais fortes. E eu tô olhando aqui para ter uma noção dos confrontos, né, possíveis confrontos, e meus amigos, podemos ter Espanha e Estados Unidos, por exemplo, ou Espanha e Bélgica, né? Diante daquele exemplo que eu citei, caso a Espanha passe numa eventual oitavas com o Portugal ou com a Croácia, tá? Então, só para ter essa dedução aqui. A Espanha poderia enfrentar ou os Estados Unidos ou uma Bélgica. Bélgica é essa que vence de Senegal, mas para mim, não esperem tanto dessa Bélgica, tá? Quando encerrar todo o chaveamento das oitavas, eu trago meus palpites, né? No vídeo subsequente do encerramento. Então, aí eu cito um pouquinho melhor da Bélgica se der um tempinho. Mas eu já falei, né? Já trouxe pra vocês o vídeo da Bélgica, que eu acho que a Bélgica vence no apagar das luzes ali de uma forma milagrosa que não corresponde com o que foi a partida. Acho que o Senegal jogou muita bola, aliás.
a mais do que a Bélgica na maioria do tempo regulamentar. Mas, de qualquer forma, não importa qual das duas equipes em frente, a Espanha terá um casco, querendo ou não. Então, isso que o Yamal falou é 100% verdade. Não importa como termina, né? Não importa como você vai começar ali, importa o seu desenvolvimento perante essas próximas partidas. E por isso que eu acho que a Espanha começa a criar um casco na hora certa. Acho que não tinha hora melhor da Espanha fazer um jogo convincente do que esse contra a Áustria. Por vários fatores. Primeiro, não só pela classificação. Segundo, porque muitos jogadores precisavam disso. A mídia espanhola estava no pé do Pedri, principalmente, mas também da seleção espanhola no geral. E assim, por estar no pé deles, né, dos dois que eu acabei de citar, eles têm esse peso maior de fazer um jogo ok e convincente, né? Porque não adianta você fazer uma goleada de 5-0 e no jogo mais ou menos. Que você teve um gol cagado ali, um gol ou outro, sabe? E venceu com placar amplo, mas não convencendo. Não, é um 3-0 que tá ok, números excelentes, né? Uma partida perfeita, com atuações perfeitas. Então, era um jogo que exigia disso e foi imposto perante a Áustria, né? Então, assim, eu acho que por ter essa impressão, né, que a mídia espanhola já estava deixando para a Espanha nessas próximas partidas, ter essa partida convincente que a Espanha fez foi muito positivo, tá? E perante isso, vamos citar também o time titular da Espanha para a gente ter uma noção do quão bom é essa seleção e talvez ter uma ideia do porquê ela é tão pressionada, né? Que eu acho, na minha opinião, que sim, é uma pressão justa porque é um timaço, né? E a gente já começa com o Unai Simon, tendo Raya no banco, tendo Juan Garcia no banco também, né? Mas o titular é o Unai Simon, enfim. Mas também é um excelente goleiro, claro. Kovacic e Laporte, uma zaga que não tomou nenhum gol. A zaga menos defasada da Copa até o momento. Então, assim, por mais que a Espanha teve altos e baixos, encerra a fase de grupos com 5 gols, 0 tomados, amplia para mais 3, ou seja, 8 gols feitos e 0 tomados, tá? Então chega gigante numas oitavas. Não importa o adversário que for enfrentar, chega gigante, tá? Por isso que não dá pra você menosprezar a Espanha, tá? Não dá. Mas enfim, Cubarsí e Laporte na zaga, fechando com Pedro Porro na direita e Cucurella na esquerda. Se dá um tempinho, eu cito o Cucurella, né? Porque ele deu 2 assistências, espero ter um tempinho pra poder falar sobre ele. Mas enfim, de qualquer forma, mais uma excelente partida do Cucurella. Rodri e Pedri, ali com os meios mais centrais, e um pouquinho mais avançado, né? Um meia mais avançado, um camisa 10, Dani Olmo, certo? E aí fechamos o ataque com os 2 pontas, Lamine Yamal e Baena, tá? Lembrando, o De La Fuente ele ainda não está utilizando o Nico Williams 100%. O Nico Williams está, assim, tendo rodagem. O Nico Williams acho que entrou em todas as partidas, né? Entrou contra Cabo Verde, entrou contra a Arábia Saudita e entra contra o Uruguai, se eu não estou enganado. Mas enfim, ele tá tendo a sua minutagem porque ele é importantíssimo para essa seleção espanhola, só que ele tá sendo bem dosado, tá tendo toda a calibragem certa porque ele tá voltando de lesão e eu acho que até a recuperação do Yamal foi muito mais rápida que a dele, né? Mas também são lesões diferentes, né? Enfim, Nico Williams então está no banco, mas entrou uns minutinhos ali, teve a sua minutagem. Só que, cara, eu vou ser sincero com vocês, eu tô gostando muito das atuações do Baena, mas sim, muito, né? Esse jogador do Atlético de Madrid, cara, eu tô gostando demais. Eu acho que o Baena tá jogando muita bola, ele tá suprindo muito bem a ausência do Nico Williams, até melhor do que eu esperava, aliás. E números comprovam, né? O Baena, ele não jogou contra o Cabo Verde, foi banco a partida inteira. Entra ali, tem suas minutagens contra a Arábia Saudita, mas também não faz tanta coisa. E ele entra com o placar já definido, então também os outros jogadores já estão mais satisfeitos, né? Tá tipo de barriga cheia e aí não quer buscar mais gols, né? Então ele não faz tanta coisa. Mas nas partidas de titulares que ele começou, que foi as 2 últimas, esta e a partida contra o Uruguai, ele tem um gol e uma assistência. E gols importantíssimos, né? Um gol que deu a vitória direta contra o Uruguai e uma assistência que contribuiu para ampliar o placar nesta partida contra a Áustria. Então, eu gosto muito do Baena e enfim, tô maravilhado com o futebol dele, porque pra mim ele tá correspondendo muito bem. Não, acho que ele tá até correspondendo melhor do que as expectativas eram exigidas, né? Mas enfim, boa partida do Baena. E aí, beleza. É esse time, então, que eu acabei de citar pra vocês. E desde a partida, já pedi pra análise, mas eu quero pegar esse vídeo mais pra citar a Espanha, tá? Mas a gente fala um pouquinho sobre a partida rapidinho. Sobre a partida em si, a Áustria jogou bem. Eu não acho que é uma partida horrível da Áustria. Eu acho que a Áustria, inclusive, é eliminada de cabeça erguida, porque fez uma boa partida. Não no mesmo nível que a República Democrática do Congo, né? Que ali foi, acho que foi uma das melhores atuações da questão que eu, por exemplo, estava esperando de seleções nessa Copa. De verdade, uma das melhores atuações perante confronto de seleções mais fortes, tecnicamente, contra seleções inferiores, sabe? Então, pra mim, foi uma das melhores atuações essa do Congo. Mas, de qualquer forma, a Áustria, pra mim, fez uma boa atuação, trabalhou muito ali com cruzamentos, né, e bola na área, no caso, bola na área ali, erguida nos cruzamentos, e aí teve lá seus bons lances, né? Só que a defesa da Espanha não estava
dando brechas, né? Não tava dando muitas brechas, então também foi um grande problema da Áustria conseguir chegar lá. Enfim, de qualquer forma, a Espanha marca o seu gol, seu primeiro gol com o Cucurella, que ele não estava impedido, ele não cometeu nenhuma falta, mas o lance em si tinha ocorrido esse pequeno fator, que foi uma falta no goleiro austríaco, né? Acho que sim, foi uma falta justa, né? Teve toda a questão ali dele de barrar, né? O jogador... Eu lembro quem foi o jogador espanhol, acho que foi o Dani Olmo, né? Na minha cabeça eu lembro que foi o Dani Olmo, eu acho, né? Mas enfim, o Dani Olmo, então, ele cerca o goleiro austríaco, e aí impede ele de conseguir retirar a bola, né, da melhor forma ali, ter o reposicionamento para conseguir tirar a bola, e aí o Cucurella dá um balaço no gol, enfim, um gol sensacional, né, com o cruzamento do Lamine Yamal, escanteio dele, mas estava, né, irregular, e aí foi anulado esse gol. Depois disso, a Espanha continua crescendo, porque era um jogo muito mais favorável para a Espanha, né? Obviamente, isso aí estava nítido, cara, que a Espanha com certeza ia ampliar uma hora ou outra. E ainda no finalzinho do primeiro tempo, aos 36, o Oyarzabal marca. O Oyarzabal, esse que tem, no geral, eu já vou citar os números dele contando o segundo gol dele, tá? O Oyarzabal tem, no geral, 12 gols em 10 partidas. Das 10 últimas partidas da Espanha, ele tem 12 gols. Tá? Esses são os números do Oyarzabal, jogador do Real Sociedad, né? Enfim, o Oyarzabal faz o seu primeiro gol num bom lance do Cucurella, né, que ele recebe na ponta, creio que deve ter sido do Baena, se eu estou enganado, ou foi do Rodri, enfim, não lembro exatamente quem passou pro Cucurella. Mas o Cucurella vai, na passe rasteiro, o Oyarzabal chuta, e aí sem chance pro goleiro austríaco, porque o Oyarzabal chuta rasteiro, bem no cantinho, não tinha muito o que fazer. E aí então, 1-0 Espanha, e aí o jogo tem lá os seus bons lances, lá pra cá. Acho que a partida do Yamal, inclusive, é um ponto a se destacar aqui, porque eu gostei da partida do Yamal, tá? Gostei bastante do Yamal. Pra mim, ele tá começando a, né, se soltar. E aí foi o que eu falei, cara. Foi o que eu falei do Olise na França. Se ele se soltar 100%, já era. Já era, cara. Se ele soltar 100%, já era. Porque é uma qualidade técnica absurda, é um melhor, ou se não for o melhor, um dos melhores pontos do mundo, né, para muitos cotado até para uma possível bola de ouro. Então, se o Yamal se soltar, meus amigos, aí vai ser imparável. E ele tá começando, ele tá começando. Eu não lembro agora de cabeça, eu tava com o nome dele, não sei se era Burn, não lembro, cara, eu não lembro quem era o lateral austríaco que tava marcando ele. Mas, meus amigos, eu vou deixar o nome dele aqui, né, no canto do vídeo, mas, cara, tá maluco, mano. Ele foi engolido pelo Yamal. Ele tomou 2 canetinhas, que eu lembro de cabeça agora, 2 canetinhas, além do Yamal brincar com ele, fazer o que quiser. Então, é isso, é legal, né? É muito legal ver o Yamal jogar, cara. É um ponta muito único. Mesmo que tenha comparação com o Olise, eu acho completamente diferente dos dois jogadores, cara. Completamente diferente. A forma de jogar é muito única do Yamal, cara. Mas enfim, o Yamal faz uma boa partida, como eu já citei, e o Oyarzabal melhor ainda, possamos dizer assim, porque vai lá e faz o seu primeiro gol, e até aquele momento a Espanha controlando. Diante disso, fim do primeiro tempo, inicia-se o segundo, e aí um pouquinho mais pra frente tem um gol do Pedro Porro. Como eu falei, eu não vou me apegar tanto no vídeo, na partida, porque eu quero citar a Espanha em si, tá? Mas só pra te concluir o segundo tempo. Tem um gol do Pedro Porro com um cruzamento do Baena, tá? Então a primeira e única assistência dele nessa Copa até o momento. O Baena que recebe uma bola ali na mesma ponta que o Cucurella passou no lance anterior. Ele vai avançando um pouquinho mais pra frente, cruza, eu acho que ele nem vê direito, tá? Ele não cruza, tipo assim, já avisando que vai cair no, sei lá, na cabeça do Pedro Porro. Não, ele cruza e fala, seja o que Deus quiser. Só que bom pra ele que o Pedro Porro tinha se posicionado bem na hora, cabeceia, né? Antecipa, aliás, o cabeceio. E aí o goleiro austríaco não tem muito o que fazer, não consegue receber a bola ali a tempo. E aí 2-0 Espanha, a Espanha amplia. E aí depois disso, cara, a Áustria tentou, é claro, não foi um jogo que, como eu falei, a Áustria se entregou, muito pelo contrário. Mas a Espanha é fortíssima e quando tá com a vantagem é mais forte ainda, porque, meus amigos, o Cucurella, cara, eu já vou aproveitar pra citar ele aqui, né? O Cucurella, ele é sensacional, cara, é um lateral sensacional. Ele vai dar muito, eu já tô gravando aqui, ele vai dar muito certo no Real Madrid, tá? Posso errar? Posso. Né, posso falar baboseira aqui e ele sofrer mal? Pode, existe a possibilidade, né? Mas é difícil. O Cucurella é um lateral muito regular. O Cucurella talvez não seja o melhor lateral do mundo. Talvez, acho que dá pra cravar que ele não é, porque eu ainda tenho meus 2 favoritos que eu já citei pra vocês, que é o Hakimi e o Nuno Mendes. Mas o Cucurella, por mais que não seja, na minha opinião, um dos melhores laterais do mundo, ele é um lateral muito regular. Eu acho que até o Nuno Mendes não tem o mesmo nível de regularidade que o Cucurella. O Cucurella faz uma temporada regular no Chelsea. Como eu falei, o Chelsea em si não foi tão bem. E aí isso espelha nitidamente nos jogadores, né? Mas existe umas particularidades. Existe, por exemplo, a temporada boa do João Pedro, que não dá para se basear na péssima temporada do Chelsea no geral. E existe o Cucurella, né? E mais alguns aí nessa lista. Mas existe o Cucurella também, que eu acho que
faz uma boa temporada perante as circunstâncias, mas também não é a melhor temporada do mundo, tá? Eu lembro que até a própria partida dele contra o Yamal, que foi Chelsea, né, e Barcelona na Champions, eu acho que a partida com o Cucurella foi muito boa, né? Então, defensivamente, o Cucurella é um lateral muito bom e ofensivamente também. Então, cara, ele é um lateral que é perfeito. Se tivéssemos o Cucurella na seleção brasileira, apesar que temos Douglas Santos, e sim, não é pra rir, tá? Sim, é o lateral correto, que joga muita bola. Mas por mais que não temos, né, o Cucurella, cara, como já citei, temos Douglas Santos, eu iria agradecer muito se o Cucurella fosse brasileiro, cara. Lógico, ele tem todas as tretas dele, tá, gente? Eu tô citando um jogador, tá? Não pega todo o contexto de notícias dele, tá? Como jogador, tá? Como jogador, o Cucurella é um cara muito raçudo, é um cara que se entrega muito pela camisa que ele tá vestindo e que joga muita bola assim e tem muita qualidade, tá? E diante disso, auxilia na assistência do Baena. E aí, para encerrar, dá sua segunda assistência nessa partida, que é assistência de novo pro Oyarzabal, que aí sim chega esses números que eu citei anteriormente. 12 gols nos últimos 10 jogos da Espanha, tá? Esse é o Oyarzabal. Além dos números no geral dele, que também são surpreendentes. E é isso, né? Pra concluir é isso, pra gente poder falar da Espanha, né? Então a partida se encerra dessa forma, a Áustria tem um lance ou outro, a Espanha também, é óbvio, né? Mas o jogo se encerra desse jeito, com a estatística sendo 65, aliás, por cento de posse de bola para a Espanha contra 35 da Áustria, então um controle absurdo da Espanha. Eu não lembro de ter tanta disparidade aqui de posse de bola nas estatísticas que eu trouxe para vocês. Não lembro, de verdade, não lembro o último jogo que teve tanta disparidade uma para outra. E acho que as finalizações é pior ainda, porque tem 23 da Espanha, com 10 delas sendo no gol, contra 5 da Áustria, com nenhuma delas sendo no gol. Mas também, né, vocês viram o lance, creio que vocês devem ter visto os melhores momentos, uma partida, enfim. Não teve no gol, só que foi próximo, né? Não foi a maioria isolando, foi próximo. E aí a gente encerra desta forma. Enfim, conclusões finais pra gente poder encerrar o vídeo. Gostei muito dessa partida da Espanha, acho que finalmente uma partida convincente, uma partida que a Espanha pode respirar, fala, pô, finalmente vencemos. Aliás, já tinham vencido, né? Mas finalmente vencemos e convencemos, corrigindo. E é isso, é importante porque tem também toda a questão do Pedri, né, que a mídia espanhola estava no pé dele, e eu acho que a partida do Pedri é boa, mas ainda assim não é o Pedri do Barcelona, longe disso. Mas melhorou, não tem como falar que não. Rodri, muito bem, a Copa do Rodri é muito boa, eu não estava botando expectativa no Rodri, porque a temporada dele do City altos e baixos, né, perante lesões e atuações também, mas eu acho que também as atuações se justificam perante as lesões, então não posso colocar esse caminhão, né, nas costas do Rodri, porque teve todas essas questões dele de lesões. Mas de qualquer forma, não importa o motivo, o que importa é que realmente a temporada dele não foi uma das melhores, no City no caso, tá? Mas aí, na Espanha, nesta Copa principalmente, eu acho que ele tá muito bem. Muito bem, cara. O Pedri, aliás, o Rodri é um dos melhores meio-campistas dessa Copa. Um dos melhores. Sim, é papo de melhores meio-campistas porque tá jogando muita bola. Enfim, boa partida do Rodri. E aí tem um seu destaque outro, né? Baena já citei aqui pra vocês, muito bem. Oyarzabal, ele é muito decisivo, cara. O Oyarzabal é muito decisivo. Ele já decide uma Euro, né? Fazendo gol heróico ali contra a Inglaterra. E é isso, ele ainda tá jogando muito bola nessa Copa, não tem como. Por muito pouco não faz o hat-trick contra a Arábia Saudita, então... A Copa sensacional do Oyarzabal. E Yamal começando a se soltar, e aí que eu falei, é um perigo, né? É um perigo ele soltar. Além de Cucurella, Pedro Porro, que faz o seu gol também, que é importante. Ele que eu, assim, gosto do Loriente, mas também entendo a utilização do Pedro Porro, né? É compreensível, porque ele também joga muita bola. Mas eu sou um pouquinho mais fã do Loriente, tá? Eu, por mim, eu sendo o De La Fuente, né? Eu, lógico, não tenho conhecimento nenhum comparado a ele, mas se eu tivesse no lugar do De La Fuente, talvez eu optasse pelo Oriente, mas também tá tudo bem. Eu acho que o Pedro Porro também tá super ok, tá? E é isso. E aí tem o Dani Olmo também que vai bem, enfim. Contexto geral, né, pra concluir a avaliação geral, boa partida da Espanha, uma nota geral, se pudéssemos aqui, né, se vocês permitissem dar uma nota geral pra Espanha, seria de um 8,5 para 9, né, a Espanha no geral, e particularmente um jogador ou outro também tem uma nota separada, fechou? E é isso, gente. Muito obrigado. Não esquece, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. O próximo vídeo será de Portugal, né? Então acabou esse vídeo aqui, eu editei e tal. Já vou ver o vídeo de Portugal, que vai ser 10 horas o jogo, né? Então 10 horas eu tô assistindo o jogo. E aí logo que acabar, logo em seguida eu tô trazendo, aliás, o vídeo pra vocês. Fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo pra falar de Portugal. Valeu!